Aleluia. Amém, irmãos? Amém, graças a Deus. Pegue sua Bíblia, vamos lá. Você tem um aparelho de celular? Por favor. Por gentileza, coloque no silencioso. A mensagem que eu tenho aqui, ela tem um cunho bem histórico hoje. E essa passagem bíblica, Mateus 28, 18, por favor. Aleluia. Vai lá, tecladista. Bem baixinho. Só para que o ambiente fique no clima, para o Espírito Santo falar, através da sua palavra. Querido Deus, nós estamos mais uma terça-feira aqui, para ouvir a Tua voz. E o Senhor faz isso através da Tua palavra. Nós queremos glorificar o Teu santo nome. Fala conosco de uma maneira especial. Usa a minha vida. Toca nas minhas cordas vocais, na minha mente, no meu coração, para transmitir a Tua palavra à Tua igreja. Deus, nós possamos ser exortados, edificados e consolados. E que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Que nós possamos sair daqui com uma bandeira nas mãos, dizendo que só o Senhor é Deus. Faça isso para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos digam amém e amém. Graças a Deus. Queridos, esse texto aqui em voga, ele é falado pelos 3 evangelistas. Marcos, no capítulo 16, fala esse texto. E Lucas, no capítulo de número 24, também fala esse texto. Esse texto aqui é a famosa grande comissão. Escute, não é a grande sugestão e nem a grande omissão, é a grande comissão. Jesus está comissionando após ressurreição. Essas falas aqui são tão importantes, porque quem está falando ela é o Cristo ressurreto, tá? Jesus acabou de ser ressuscitado, capítulo 28 de Mateus, é a ressurreição de Jesus. Ele acabou de ser ressuscitado, e agora ele vai aparecer aos 11, tá? Judas não está no colégio apostólico mais, ele vai aparecer aos 11 e vai dar essa missão aqui para a igreja. A missão foi, capítulo 28, versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo, toda autoridade, essa palavra autoridade é a palavra grega exousia, que significa toda a força, todo o poder, foi-me dado no céu e na terra. Ide, imperativo, é uma ordem, portanto, conjunção conclusiva, terminando um pensamento. Fazei discípulo de todas as nações, nações aqui no grego etnias, baptizando, mergulhando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Porque eu escolhi a grande comissão de Mateus? Por causa, principalmente, do versículo de número 18. Eu quero que você leia com muita calma comigo e preste atenção, que é base para o que eu quero falar aqui nessa noite. Verso de número 20, versículo de número 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Isso aqui tem um debate até mesmo na academia, se isso aqui é referente para os apóstolos ou se isso aqui é para a igreja. Na verdade, eu acredito, e olhando os dois lados da moeda, que nós somos discípulos de Jesus também. Dá uma olhada para o lado aí, vê se teu irmão tem cara de discípulo. Tem cara, irmão, de discípulo? Se ele tem, vai dar um glória. Olha para o lado aí. E ó, assim que a gente conhece um discípulo. Amém. E eu acredito que isso aqui se aplica a nós também, porque nós somos discípulos de Jesus. Isso aqui foi a comissão. E uma coisa que já começa me chamando a atenção aqui, olhe para mim, por favor, é que no começo do evangelho, como Mateus é um evangelho para judeu, Jesus falou por discípulos que eles não fossem senão a casa de Israel, senão a casa de
Israel. Só que aqui no final está mudando o discurso de Cristo. Ide em todas as nações. Olha aí, mudou. Começou com uma ordem para eles entrarem na casa de Israel, porque Mateus é escrito para judeu, mas terminou com Cristo falando a proclamação universal. Na verdade, nós somos uma instituição pentecostal. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Toda instituição pentecostal, da qual a Assembleia de Deus hoje, ela é considerada uma igreja histórica, tá? Ela tem 100 anos, ela tem uma confissão de fé, ela tem bases doutrinais sólidas, ela tem uma instituição formalizada, ela tem a maior casa publicadora da América Latina, que é a CPAD, e hoje, escute, a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal, não do Brasil, do mundo, viu? Ela é a maior igreja pentecostal do planeta Terra. Só para você ter uma ideia, bases do IBGE, que eu estava dando uma pesquisada hoje para falar isso aqui, falar alguma coisa relacionada a isso, a igreja está mais ou menos ali, a Assembleia de Deus está com 20 milhões de crentes, isso dado de 2010, 2018, deve ser bem mais agora. 20, quantos milhões? 20 milhões. A segunda que vem ali, que é a Igreja Batista, tem 3 milhões de adeptos. Então está muito longe a igreja Assembleia de Deus. Porém, na história da igreja, para chegar até aqui, porque é assim, irmão, preste atenção. Nós temos pais que formalizaram a nossa fé. E ali pertinho já, no final do século I, a igreja teve que fazer uma manobra. Por quê? Eu falei que é de cunho bem histórico. Porque ali no finalzinho do século I, para o começo do século II, já começou a aparecer as heresias. Apareceu o quê? As heresias. Ário, os macedônios, os socinianos, as heresias que duvidavam da natureza divina e da natureza humana de Jesus, entre outras. Então a igreja, de alguma forma, de uma certa forma, ela se bloqueou. Por exemplo, existe um livro que os apóstolos usaram, que era a instrução dos apóstolos, esse livro é chamado de Didaquê. A palavra Didaquê significa ensino, instrução. E eles continham, escuta, esse livro, Didaquê, como era o nome dele? Ele continha instruções para o culto. Continha instruções para o culto ali dos apóstolos. Quais eram essas instruções? Ele continha falas sobre o batismo, como era que eles deveriam ser batizados. Continha instruções sobre o jejum, sobre a ceia e sobre as orações. Então eles tinham um manual, preste atenção. Se você observou o versículo 20, pode colocar aqui, Mateus, capítulo de número 28, versículo 20, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Que coisas são essas? A sã doutrina. Vou perguntar de novo e você responde para você gravar. Que coisas são essas? Eles receberam de quem? De Cristo Jesus. E os apóstolos tiveram, então, o cuidado. Na verdade é assim, os apóstolos foram passando isso de geração após geração. Só que no decorrer da história, de Jesus até aqui, são 2000 anos. Então é muito tempo. Então, quando isso caminhou bem, beleza. Agora, quando pegou um bispo, um pastor, um presbítero, um apóstolo, um episcopo na história da igreja, que desvencilhou, que deu uma desviada, o negócio começou a contemplar. Por quê? Porque Deus deu essa ordem para os apóstolos: vocês vão ter que guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu sempre me pego uma palavra de Paulo, eu não vou falar de Paulo, mas Paulo fala assim, recebi esse mandamento do Senhor, quando ele estava falando da instrução da Santa Ceia. É como se Paulo estivesse falando para a igreja assim: olha, Coríntios, eu não cheguei aqui e formalizei algo para vocês, eu só estou passando algo que a gente já tem como tradição. Por quê? Porque a ceia do judeu é a Páscoa, e o cristão substituiu a Páscoa pela Santa Ceia. Então a Santa Ceia cristã é a Páscoa que o judeu fazia. Muito bem, só que no século II, como apareceu as novas heresias, surgiu essas heresias, os apóstolos precisaram de limites mais claros. De quê? Preservação, cerca. E os ensinos dos apóstolos, eles foram preservados, sabe por quem? Pelos bispos. Por quem? Essa palavra bispo, ela pode ser sinônima de presbítero. Você já ouviu falar da igreja presbiteriana? Quem já ouviu? Levante a mão aí. Isso. A igreja presbiteriana reformada é uma das maiores igrejas que nós temos no Brasil. E por que ela tem esse nome? Simples, ela tem esse nome porque eles dizem que os sucessores dos apóstolos são os presbíteros. Então, quando eles olham os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, me dê sua atenção, por favor. Os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, eles observam que após os apóstolos forem morrendo, eles não consagraram mais apóstolos. Não consagraram mais o quê?
Então, quem sucedeu o colégio apostólico foram os bispos. Eu vou usar essa palavra bispo, mas pode ser presbítero. Foram os presbíteros. É por isso que eles são a igreja presbiteriana, porque eles já acreditam que os sucessores foram os presbíteros. Só que a primeira defesa, escute, o primeiro a defender a ideia de bispado, de episcopado, de presbitério, foi Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia apareceu no decorrer da história, final do século I, começo do século II, dizendo, olha, a gente não vai ter mais apóstolo. Nós vamos decidir aqui que a igreja agora vai ser comandada por um clero chamado episcopado. E escute, as principais cidades, repita, Roma, fale bonito, Jerusalém, Éfeso, Antioquia e Alexandria. Roma, Jerusalém, Éfeso, Antioquia e Alexandria. São as 5 principais igrejas da humanidade nesse momento. Por exemplo, você pega Atos 13, você vai ver que tem uma hegemonia entre Alexandria, Egito e Antioquia, igreja do Oriente. Igreja ortodoxa e igreja católica. Então você vai observar o que, pastor? Eu vou observar nesse decorrer que os apóstolos fizeram o seguinte, passaram o poder para os bispos e os bispos falaram, nós vamos criar um episcopado. E cada uma dessas cidades, como eram cidades sede, cidades satélite, eles receberam esse clero de episcopado. E escute só, foi então nessa época que a igreja começou, olha a distância disso, foi nessa época que a igreja começou a ser chamada de igreja católica. Igreja o quê? Você sabia que você é igreja católica? Como assim, pastor? A gente me olhando feio. Você é igreja católica. Porque a igreja católica, a palavra católica, tem 8 cartas universais na Bíblia. Quantas cartas? 8. Essas cartas são chamadas de cartas católicas, porque a palavra católica significa universal. Então foi aí que a igreja passou a ser conhecida como igreja católica. Escute, eles diziam o seguinte, abre aspas, a verdadeira igreja tinha um bispado, que estavam de acordo com os ensinos, deixa o texto por favor, que estava de acordo com os ensinos de quem? Dos apóstolos. O presbitério tinha uma função, pergunte qual? Pegar o ensino que eles receberam dos apóstolos, que receberam de Cristo, que recebeu do Pai, e pegar esses ensinos e preservar. E escute, quando tu olha a história da igreja e vai analisando tudo que a igreja passou na face da terra, eu ainda vou chegar aqui no nascimento das igrejas neopentecostais, na teologia da prosperidade, que é bem mais para cá, mas você vai observar que toda a igreja, seja no Oriente, seja no Ocidente, seja em Alexandria, seja em Éfeso, seja em Roma, seja em Jerusalém, seja onde for, que preservou a doutrina de Cristo, ela prevaleceu. De contraponto, todas as igrejas que não honraram o ensinamento de Cristo, elas fecharam a porta, e as igrejas do Apocalipse são o maior exemplo de tudo isso. Perfeito. Chegando no século III, estou no século III, vou correr rapidinho. Chegando no século III, São Cipriano, ele apareceu e escreveu que se afasta. Olha o que ele disse. A igreja então criou uma ideia, pergunte qual? Só tem salvação se tiver na igreja. No século III, ninguém acreditava na história da igreja, Theo, que uma pessoa poderia ser salva se ela não estivesse fazendo parte da instituição igreja. Tanto que nasceram jargões. Que jargões? Abre aspas, essa frase aqui, não pode ter a Deus por pai, quem não tem a igreja por mãe. Vou repetir. A igreja do terceiro século falava, não pode ter Deus por pai, quem não tem a igreja como mãe. Olha a outra frase. Como ninguém pôde se salvar na arca de Noé, assim ninguém também se salva fora da igreja. Então eles começaram a dizer que o único meio de salvação para o homem que quisesse encontrar Deus é se ele estivesse fazendo parte da igreja católica. Só que escute, o problema não foi a igreja católica, porque nós somos também a igreja universal. Coloca lá o versículo anterior, por favor. Fazei discípulo de todas as... Fale essa palavra nações forte, de todas as... Essa palavra nações no grego é a palavra etnia. E fazei discípulos em todos os locais, todos os lugares, todas as nações, de todas as etnias, de todos os povos. Então nós somos a igreja universal. O problema não é ser católico, o problema foi quando se tornou católico, apostólico, romano. Tanto que é aí que a igreja vai ter a divisão de igreja e Estado, e vai interferir até hoje como interfere na nossa vida. Escute, no século IV, qual século? Apareceram os donatistas. Os donatistas apareceram em cena. E foi o seguinte, esse foi um problema de centralizar a pessoa do bispo. Porque os donatistas, eles foram contra
O pensamento de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona fez o seguinte: ele oficializou 7 sacramentos. Quantos sacramentos? 7 sacramentos. Agostinho oficializou, já vou te citar os 7 sacramentos que ele oficializou. E ele disse que para uma pessoa ser salva, era só se ele cumprisse esses 7 sacramentos. Só que os donatistas entraram em cena, disseram não. Porque eles viram, olha como começou. Eles viram bispos, viram o quê? Que estavam falando os sacramentos, mas que não viviam os sacramentos. Eles disseram, não, peraí. Se for para mim ser salvo através de um bispado, esse bispo tem que ser crente. Irmão, escute, deixa eu abrir um parênteses aqui. O problema não é o estilo da igreja ser congregacional. Não é ser presbiteriano ou outro modelo, episcopal. O problema não é esse. Pergunte por quê? Porque, por exemplo, se o poder todo, a igreja católica tem um líder, o Papa. Se o poder todo estiver centralizado numa pessoa e aquela pessoa for crente, a igreja vai andar bem. O problema é que quando todo esse poder está centralizado num bispo e esse bispo não é crente. Aí, meu irmão, o negócio pega. Porque o problema não é o título. O problema é a pessoa que recebeu o título. Sabe o que os donatistas faziam? Eles faziam o seguinte: quando alguém falava que era bispo, olhe para mim. Quando alguém falava que era bispo, ele perguntava, quem te batizou? Bispo fulano de tal. Ele falou assim, esse homem não é crente. Então eles pegavam esses crentes que eram batizados por esses bispos e rebatizavam esses crentes, diz a história. Só que acontece o seguinte: para os donatistas, os sacramentos só teriam valor se a igreja fosse pura. Se a igreja fosse o quê? Se a igreja fosse o quê? Só que aí eles levaram um pouco além. Por quê? Porque eles começaram a andar armado. E começaram a agredir os outros crentes que não tinham, como eles eram conhecidos como igreja pura, a igreja que não era considerada pura, eles começaram a se armar e agredir os crentes. Então, escute uma coisa. Aí apareceu uma pessoa muito importante e chave em cena. É chato esse pedaço histórico aqui, mas você precisa entender de onde vem tua fé. Apareceu Constantino. Constantino foi o seguinte: pouco antes do início do século IV, em meio a uma violenta guerra civil, uma violenta o quê? Ele buscou a restauração do império. E agora, com base não no paganismo, olha a jogada dele. Ele queria unir o império, mas ele não conseguiu fazer isso com o paganismo. Então ele disse o seguinte, Silvio, ele falou o seguinte: eu vou pegar e eu vou unir o império agora com o cristianismo. Aí ele sonhou. Pergunte o quê? Só fala o Senhor da glória. Isso, agora eu falo, vocês são curiosos. Ele sonhou que se ele aceitasse a Jesus e oficializasse o cristianismo, escuta, e oficializasse o cristianismo como religião do império, ele venceria a guerra. E sabe o que aconteceu? Pergunte o quê? Pergunte o quê, por favor? Em 28/10, eu anotei que é muita data, 28/10 de 312 depois de Cristo, nessa visão ele venceu o grande exército de Massenctus, que segundo os historiadores, o exército opositor tinha proporção de 4-1 para Constantino. Só que ele, como ele aceitou Jesus, entre aspas, ele venceu então essa batalha. Então agora o que aconteceu? Ele em 313 assinou um edito chamado Edito de Milão, onde ele não permitia mais que nenhum cristão fosse morto, machucado, maltratado ou agredido pelo império. Agora nós temos, escute, na história, Roma, ele conseguiu restaurar o império, ele uniu a igreja do Oriente, Constantinopla, igreja do Ocidente, católica, conseguiu restaurar, só que tem um problema, pergunte qual? Ele nunca submeteu-se aos bispos e aos pastores. Olha a jogada. Na verdade, ele se considerava o bispo dos bispos. E sabe o que ele fez? Ele fez a divisão de Estado e igreja. Antes de Constantino, todos os reis, todos os sacerdotes, os governantes, eles estavam debaixo da autoridade da igreja. Só que agora não. Agora o Estado é quem manda na igreja. Sim ou não? Perfeito. Segundo a história, escute isso aqui. O primeiro Papa foi Gregório. Que foi quem, irmão? Em meados do século VI, chegou Gregório e se oficializou como novo Papa. Na Idade Média, olha aqui, está terminando a parte histórica. A igreja ortodoxa, igreja do Oriente, e a igreja do Ocidente, igreja católica. Lá onde a Bíblia nasceu, no Oriente, tinha uma igreja ortodoxa. E lá, aqui para o Ocidente, Europa, tinha uma igreja católica. E por que elas se dividiram? Porque até aqui, elas eram só uma. Elas eram só o quê? Elas eram só uma. E qual foi o motivo da divisão delas? O motivo da divisão delas foi o seguinte:
A igreja lá católica do Ocidente falou assim: nós queremos todos os bispos celibatários, não podem casar. Só que a igreja do Oriente, Patrick, disse não. Todos os nossos ministros, bispos, presbíteros, pastores, a maioria deles são casados. Então a gente não tem. Olha como foi que aconteceu a divisão. Primeiro ponto. Segundo ponto, a igreja do Ocidente queria o clero celibatário. Outra, rivalidade política e eclesiástica. Diga assim: Roma, por favor, Roma, Constantinopla. Nós temos 2 centros de poder civil nessa época. Só que tem um problema. Lá em Roma eu tenho um papa. Eu tenho o quê? Só que lá em Constantinopla eu tenho um imperador. O imperador não quer se submeter para o papa, e o papa não quer se submeter para o imperador. Mas o motivo, então a igreja vai dividir. Terceira e última, controvérsia, esse nome ele é interessante. Iconoclasta, que significa o quê? Oposição à adoração de imagens. Em 787, em Niceia, houve um concílio. E esse concílio, ele proibiu que todas as imagens de escultura, elas fossem proibidas dentro do culto. Porque eles disseram o seguinte, eles disseram que as imagens, o uso nas igrejas é digno de dulia. De o quê? Fala, dulia. Veneração. E não de latria. Adoração. Então eles disseram, não, a partir de agora, as imagens vão ficar dentro. A igreja do Oriente queria imagem. Queria o quê? E a igreja do Ocidente falou não. Porque aí já tinha uma interferência de Lutero. Terminando. No Concílio de Trento, século XVI. Para chegar aqui na palavra de Jesus. Olha o caminho que tem. Século XVI. São Tomás de Aquino prescreveu todos os sacramentos. Eu vou falar e você repete. Batismo, crisma, eucaristia. Quem fez eucaristia aí? Levante a mão. Você está quase salvo. Vai nessa. Vou de novo. Batismo, por favor. Eucaristia, penitência, ordem, casamento, que é o matrimônio, e a última, que é a extrema unção. Quando Lutero apareceu e deu uma ordem nisso aqui, ele falou, não, a gente só precisa de 2, batismo e santa ceia. Perfeito. Pastor Narciso, acabou. Dá uma glória para ajudar aí. Isso. Agora eu quero falar do texto aqui, rapidinho. O que tem a ver tudo isso? O que tem a ver tudo isso é que a gente cresceu. Mas cresceu com qual qualidade? Por exemplo, qual é um lugar aí do Marajó, que é difícil chegar lá? Fala aí, tu, Theo, que viaja muito aí para o Marajó. Longe, um lugar longe. Anajás, quantas horas de viagem? 28 horas de barco para Anajás. Se tu chegar no mais remoto do Anajás, tem uma Assembleia de Deus lá dentro. Sim ou não? Onde tu andar de norte a sul, de leste a oeste, nesse país, de uma ponta a outra, do lado esquerdo ao direito, onde tu chegar, tem uma Assembleia de Deus nesse país. Dá glória a Deus por isso. Nós crescemos. Só que calma. Isso trouxe para nós um calcanhar de Aquiles muito grande. E se os pastores assembleianos que verem essa mensagem nunca mais vão querer me chamar, mas o problema é deles. O meu compromisso é com isso. Presta atenção. Olha para cá. O problema é que eu chego nesses lugares e realmente tem muita igreja. Mas a questão é, dentro dessa igreja, estão batizando? Versículo 20, por favor. Porque a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Beleza. Só que escute isso aqui, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Hoje a Assembleia de Deus está passando por um momento de dificuldade. Por quê? Porque passou 100 anos fundando igreja, fazendo missões, ouvindo a grande comissão. Só que o problema é que ouviu só o versículo 18 e 19. Cresceu, mas cresceu sem estrutura de ensino. Tu chega num determinado lugar, tem um pastor lá. Escute assim, no clero assembleiano, dá uma glória aí, irmão, para me soltar aqui. No clero assembleiano, um diácono, ele é um pastor, ele é como se fosse um pastor, deixa eu dizer, que não recebeu a função de pastor, mas ele faz todo o papel de pastor. Só que o problema é que, quando eu coloco alguém para dirigir uma obra, eu estou olhando aqui de cima, esquerda, direita, ou esquerda, centro e direita, e não estou vendo aqui nem uma cabra, nem um bezerro, nem uma vaca e nem um touro. O rebanho é de pessoas.
Amém ou não amém? E você já viu o ditado que pastor tem que saber um pouco de cada coisa? Você já ouviu alguém falar isso? Então, escuta, Jesus teve o maior cuidado de fazer um seminário intensivo para preparar aquele povo para tomar conta de quê? Do rebanho que é dele. Então, tem igreja em todo canto? Tem. Mas lá nessas igrejas, tem instrução? Tem instrução para casamento? Quem casou aqui sem instrução para casamento? Levante a mão aí, por favor. Por favor, eu fui um que casei sem instrução para casamento. Nascemos dentro de uma igreja e não temos instrução para casar. Por quê? Porque a igreja, não fique triste comigo, pastores assembleianos, eu amo vocês e eu sou assembleiano. Porque a igreja inchou. Ela tem muita gente, mas em alguns sentidos tem pouca qualidade. Aí eu pergunto para vocês, agora eu vou tocar num X da questão aqui que vai mais além. Diga amém. Será que não está na hora da gente reformular essa visão de evangelismo que a gente tem? Jesus te ama. O cara está pecando, adúltero, mentiroso, está devendo todo o bairro dele. Aí quando tu fala para o cara assim, olha, Jesus te ama, é mentira? Não. Mas isso deixa ele aonde? Na zona de conforto. Poxa, se eu estou fazendo tudo isso, Jesus me ama? Eita glória, eu vou ficar assim. Por isso que o Paul Washer fala assim, chega com o pecador e fala assim, tu sabia que o teu lugar no inferno está pronto? Aí ele já dá uma aguçada. Por quê? Porque irmão, tem crente salvo aí? Pegue uma passagem bíblica, e me mostre a vez que Jesus passou a mão na cabeça de pecador. Nem uma. Jesus sempre deixou muito claro. Ele veio, curou. Ele veio operar sinais, operou. Ele veio fazer maravilhas, fez maravilhas. Ele veio mostrar autoridade, expulsar demônios, também fez. Mas nenhuma vez Jesus fez questão. Outra coisa, Jesus não curava e ensinava. Primeiro ele ensinava para depois curar. Está na Bíblia isso aqui. Eu não estou pregando coisa nova para você. Porque Jesus fazia questão de ensinar para aquelas pessoas que o milagre era consequência de uma vida de, transformou água em vinho em João 2, sim ou não? O que é que ele está ensinando por trás do milagre? Que ele é alegria. Quando ele multiplica pão no capítulo 6, o que é que ele está ensinando para a multidão? Que eu sou o teu alimento. Quando ele abre os olhos do século de nascença no capítulo 9, o que é que ele está ensinando para ele? Eu sou a luz do mundo. Os milagres são pedagógicos. O problema é que agora ainda tem mais um porém. Chegou um determinado tempo da história, que foi passando todo esse período com vocês, que alguém descobriu. Dr. Augusto Lopes Nicodemos tem um livro chamado O que estão fazendo com a igreja? Quem já leu essa obra aqui, levante a mão. Uma pessoa. Glória a Deus, nós vamos mudar essa realidade. Presta atenção aqui para mim. Nessa obra ele fala que nós somos uma igreja com alma católica. Porque, escuta, no decorrer da história, algum pastor que foi colocado, Jesus, é tanta coisa para falar nisso aqui, me dá graça. É tanta coisa que vem para falar que não sei para onde ir às vezes, mas presta atenção. Filho de pastor não é pastor. Vocês ouviram o que eu falei? Vocês já ouviram falar em algo chamado nepotismo? Isso tem na política, isso tem em todos os segmentos da sociedade, inclusive nas igrejas. Por quê? Porque o pastor está com 40 congregações, 50 congregações. Aí ele está morrendo, ele quer a aposentadoria dele, 35 anos de ministério, ele tem 3 filhos. Quantos filhos? Nunca leram a Bíblia, nunca fizeram um curso teológico. Meu irmão, quem vai sofrer é a família de quem está lá dentro. Viu? Não tem chamada, não tem vocação. O que é que ele faz antes de morrer? Separa o campo em 2, 25 congregação, entrega para o mais velho, está aí meu filho, tua aposentadoria está feita. Fazem pequenas igrejas, grandes negócios. Fazendo negócio com as coisas do reino. Enquanto a Bíblia ensina que o pastorado é uma vocação divina. Teólogo não forma pastor. Seminário não forma pastor. Seminário forma teólogo. Pastor é vocação do céu. No decorrer disso aí, alguém muito mal intencionado e cheio de demônio descobriu que à custa das igrejas ele poderia... meu irmão, aí o negócio pegou. Em 1977, Dr. Edir Macedo, 1977, no Rio de Janeiro,
a maior igreja neopentecostal do Brasil foi fundada juntamente com o cunhado dele, Dr. R.R. Soares. Os dois juntos fundaram essa igreja no Rio de Janeiro. Não durou muito tempo, o Dr. R.R. Soares brigou e foi para onde? Fundar a Igreja da Graça. Lá dos Estados Unidos, cerca de 1931, a Aimee, que é a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, também influenciada, veio para cá. Aconteceu então o quê? Uma explosão de 20 anos. Quanto tempo? Se informe, para você saber o que você segue e onde você está. De 20 anos para cá, explodiu essa teologia aqui no Brasil. Sabe o que é uma coisa interessante? Pergunte o quê? Pergunte o quê? Os primeiros missionários que chegaram aqui não eram pentecostais. Eles eram batistas, eles eram luteranos, eles eram episcopais. A primeira igreja pentecostal que chegou aqui não foi a Assembleia de Deus. Pesquise, não foi a Assembleia de Deus. Ela é a maior que chegou em 1911, mas antes dela, algumas pessoas pentecostais chegaram aqui antes. O negócio que Deus tinha algo realmente com a Assembleia de Deus. Só que o problema que aconteceu, o neopentecostalismo, novo, pentecostalismo, o que significa? Eles são uma denominação que baseia a sua teologia em cura, fale cura, batismo, salvação e volta de Cristo. Cadê o ensino? Olha aí, vou falar de novo. Cura, batismo, salvação e volta de Cristo. Cadê o ensino? Resultado? Uma geração de crente igual o povo de Nínive, que não sabe o que é a mão direita e a mão esquerda. Viu? Presta atenção. Pastor Narciso, por que isso é um câncer? Porque esses camaradas não foram influenciados pelos conselhos paulinos, muito menos pelos evangelhos, muito menos pelas quartas universais e muito menos por uma boa teologia reformada. Eles foram influenciados por quem? Por um camarada chamado Kenneth Hagin. Kenneth Hagin é o pai do neopentecostalismo e teologia da prosperidade americana. Ele influenciou ninguém, nada mais, nada menos do que o Dr. Benny Hinn. E o Benny Hinn e T.L. Osborne, que tem uma obra muito famosa chamada Expulsai Demônio e Curais Enfermo, foi quem influenciou Edir Macedo e R.R. Soares. Mas pastores não estão fazendo um bem? Irmão, os católicos também fazem bem. Os espíritas também são especialistas em filantropia. Só que Deus tem compromisso com quem tem zelo com essa palavra aqui. Outra coisa muito triste, pergunte o quê? Eu acho que essa mensagem ela é confrontadora. As grandes convenções, hoje, meu irmão, se eu for citar aqui mesmo nós temos uma das mais antigas do Brasil. Só que, por mais que eles não queiram ouvir que é a verdade, e é, porque os números e os fatos, e contra fatos não tem como dizer que não. Hoje os pastores, os bispos que eram para estar preservando o ensino dos apóstolos, eles estão mais preocupados com os dogmas institucionais do que com a palavra. Eles se preocupam mais em ensinar o que a Assembleia de Deus ensina, o que a Batista ensina, do que olhar para o texto bíblico e ser fiel, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem nos ordenado. A ordem de Cristo não é eu guardar o que eu quero. A ordem de Cristo é eu guardar o que Ele deixou para mim como mandamento. Só que o problema são homens e homens. Por exemplo, vou te dar um exemplo do que é determinismo, confissão positiva e teologia da prosperidade, que talvez tu nem saiba. A mãe chega desesperada com o pastor. Ai, pastor, meu Deus, meu filho está com câncer. Eu já fiz tudo que o senhor pode imaginar. Já fui em todos os médicos, já gastei tudo que eu tinha. Aí o miserável fala assim: pega esse envelope e traga o seu Isaac. Escuta, ninguém me contou, está na internet. Um dos líderes dessa nação, desse pensamento, que eu não vou falar que é o Edir Macedo, por ética, né?
Tem que falar mesmo, irmão. Tem que falar. As coisas assim a gente condena. Escuta, não estou condenando o homem Macedo, estou condenando a prática errada Macedo. Entendeu? A gente não condena pessoas, a gente condena práticas. Entenda isso. Presta atenção. Aí ele fala, porque eles ensinam assim, ó, olha o que ele disse. Se tu trouxer a tua oferta, Deus é obrigado a fazer o milagre. Rapaz, eu acho que nessa hora Deus se mexeu assim. Eu mato esse desgraçado agora. Meu irmão. Aí escuta, traga o seu Isaac. Irmão, deixa eu te perguntar. Tem alguém aí? Diga amém. O que uma mãe com um filho com câncer em estado terminal é capaz de fazer? Fale para mim. Meu irmão, ela vende carro, ela vende apartamento, ela vende até o marido que está dando problema. Ela vende cachorro, ela vende gato, ela vende patrimônio, ela vende tudo. Porque ela quer o quê? O milagre. E na confissão positiva eles ensinam que tu pode determinar. Eu determino, ô poderosão. Eu decreto, tu não decreta nada. Decreto é uma palavra de Deus que quando Ele fala é irrevogável. Eu e você falamos assim, Senhor, eu declaro isso, não acontece nada. Então está provado que tu não tem poder para decretar nada. Tu não tem poder para determinar nada. Vai estudar a Bíblia, meu irmão. Olhe para mim, lá vem ela. Vendeu tudo que tinha. Pegou, só que escuta, quando você lê Bíblia e vê milagres, está cheio aqui, porque Cristo cura mesmo. Só que cura quando? Aí, meu irmão, é outra história. Tá para nascer um homem que mande lá. Vem de lá para cá a ordem, não é daqui para lá. Presta atenção. Olhe para mim. Aí chegou. Olha o que eles fazem. Olha como eles são bandidos. Essa é a palavra. Está aqui o meu Isaac. Aí orou e aprove a Deus recolher a criança. Sabe o que eles falam? Eles olham para a mulher e falam assim, tu não tem fé. Eles jogam tudo para cima da pessoa. E se essa irmã que não gosta de escola bíblica? Agora eu cresço. Que não gosta de ensino. Que passa horas e horas e horas e horas vendo série que não edificam nada. Pode rir, que eu gosto. Tivesse gastando tempo no bom sentido, aqui ó. Não tinha Macedo, não tinha plenitude, não tinha bispo, não tinha falso profeta, não tinha água ungida, não tinha nada. Escuta, talvez você não está na frente de uma igreja, como eu estou hoje. Quem sabe daqui a pouco tempo o Senhor vai te colocar. Só que você não está isento de guardar o que Deus deixou. Aonde eu e você chegarmos, nós temos por compromisso bíblico guardar os ensinamentos da verdade. Porque muitas pessoas procuram essas pessoas simples porque elas não sabem discernir uma situação na vida dela. Uma pessoa que tem direcionamento, ela não perturba qualquer um. Não, irmão, ela sabe como agir, ela tem luz, ela não anda num caminho escuro, ela sabe o que fazer, ela tem discernimento espiritual. Por quê? Porque nós temos uma bússola. E às vezes você tem se perdido no caminho. Por quê? Porque você quer. Olha o processo que nós passamos. Outra coisa. A gente anda. Aí o irmão chegou assim. Pastor, o senhor tem um vidro de óleo aí que o meu acabou. Olha aí, irmão, para mim. Você tem um vidro de óleo aí que o meu acabou. Um vidro de óleo. Primeiro, que biblicamente. Bíblica o quê? Só pode usar óleo de presbítero para cima. Vocês ouviram o que eu falei? Biblicamente, só pode usar óleo patente, presbítero para cima. Você está ouvindo isso? Aí tem um monte de crente usando o óleo como amuleto. Aí os caras são maquiavélicos. Não, nós vamos 12 meia-noite para o monte. Não, tem que ser 7, né? Vamos 7 noites para o monte. Nós vamos consagrar. Aí parece que quando ele vem com aquele objeto ele vem com uma mística, com poder. Porque é mais fácil tu assimilar a tua fé em algo que tu toca. Vou até tomar. Está ungida. Olha, o Macedão perdeu o cliente. Porque quando a televisão era de tubo, ele falava assim, coloque a televisão, a água em cima da televisão. Aí todo mundo colocava. Aí a televisão virou LED. Aí não dá mais para colocar água lá, né? Aí Jesus falou para a mulher samaritana, mulher, eu sou a água. E quem toma de mim...
Alguns anos atrás, eu estava aqui no meu quarto, eu moro bem aqui no Sancler. Quem é do Sancler, dá uma glória a Deus aí, irmão. Isso. Eu estava preparando o sermão para vir pregar aqui. Aí estava eu ia pregar uma mensagem sobre religiosidade, uma coisa do tipo e tal. Aí quando eu vim, passou um carro-som. Você que está precisando, doença, câncer, problema financeiro, nós estaremos em tal lugar, traga a sua garrafa de 2 litros. Aí eu falei, Jesus, eu estou desde 8 da manhã, cavando, pesquisando, indo atrás, orando, chorando, pedindo direcionamento, me mostra, me ilumina. Aí o cara quer resolver o problema do irmão com uma água. Sabe por que você compra? Você não, que você é ensinado. Sabe por que as pessoas compram? Porque elas querem pronto. E o discipulado, meu irmão, tu sabe quanto tempo gasta para discipular uma vida? Acabou, glória. Aleluia. Ide por todo mundo. Coloca aí, meu filho, deixa a igreja ler, que essa palavra fale ao teu coração. Ide. Por que eu falei que não é grande sugestão? Deus não está te dando uma sugestão, Ele está te dando uma ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as... Outra coisa, sabe aquele pastor legalzão? O meu pastor é top, meu amigo, joga futebol comigo, manda mensagem. Deus não chamou o pastor para fazer amigo. Deus chamou o pastor para fazer discípulo. E se o discípulo é crente, no meio do discipulado ele vira amigo. Fazei discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, para terminar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho. Só ensina quem sabe. Elias, 3 anos e meio, eu vou te preparar para te ser usado numa noite. Numa noite. Moisés, 40 anos eu vou te preparar para te ser usado 40 anos. Paulo, eu vou te preparar 15 anos para te ser o apóstolo dos gentios. Aceitou Jesus com 6 meses, já é dirigente. Estão assassinando a igreja. Aí escuta, pastor Batista, olha aqui, tem um tempo aqui, rapidinho. Pastor Batista, bacharel em teologia. Pastor presbiteriano, bacharel em teologia. Padre, bacharel em teologia. Pastor assembleiano, não tem nenhum básico. Mas ele é do fogo. Pisa na cabeça da serpente, pisa, pisa, pisa. A serpente está rindo da tua cara. Porque ela sabe que a autoridade está aqui, ó. A autoridade está no ensino. O que muda a vida da igreja é o ensino. Homens não têm poder de mudar nem a sua própria vida. Agora olha que coisa, escuta isso aqui, meu Deus. Coloca o primeiro versículo, por favor. O 18. 28, 18. Irmão, olha isso aqui. Não tem como essa missão dar errada. Porque quem outorgou, ele disse, antes dele falar para ir, ele falou assim, olha, eu tenho toda a autoridade. E não é só aqui, ó, no céu. É por isso que ninguém até hoje nunca parou e nem vai conseguir parar a igreja, meu irmão. Porque a igreja ela vai na força daquele que... Quando a gente chega lá com o demoninhado, a gente não fala assim, ó, no meu nome sai. Vou bater. O Kenneth Hagin foi expulsar um demônio uma vez. Eu leio, viu? Se tu não lê, eu leio. O Kenneth Hagin foi expulsar um demônio uma vez. Ele ficou lutando com o demônio. Nada do demônio sair. Está no livro, documentado. Aí ele falou assim, eu orei, nada do demônio sair. Aí eu disse, tu não quer sair no nome de Jesus? Mas tu vai sair no meu nome. Quando tu chega diante do endemoninhado, de um doente, de alguém depressivo, tu não fala em nome do Samuel Câmara, em nome do pastor Narciso, em nome do bispo fulano, tu fala no nome de Jesus, sai! Ele tem todo o poder e toda a autoridade, e quem zela pelo que ele fala, ensina o que ele deixou, vai na mesma autoridade que ele tem.
que é que vocês querem? Vocês querem megas igrejas, megas templos, megas paredes, megas iluminações? Ou querem preservar o evangelho da verdade? Está aqui, ó. Só para terminar, jogar no X da questão. A igreja não cresceu? Sim ou não? Segundo o IBGE, nós já somos quase 50% da população. Olha o que eu vou te falar, meu irmão. Se nós somos quase 50% da população, por que não diminui o latrocínio? Por que os divórcios não diminuem? Por que o roubo não diminui? A Bíblia não diz que onde luz chega, trevas não sai? Então por que não diminui? Porque se a igreja está crescendo, era para diminuir a marginalidade. Sim ou não? Era para as famílias estarem melhores. Sim ou não? Escuta aqui. Um teólogo norte-americano falando dentro dos Estados Unidos. Não é nem no Brasil, que é uma cultura, que é um país que tem cultura de leitura. Ele abriu a boca e disse assim: que avivamento é esse norte-americano? Eu não consigo entender, porque os Estados Unidos se declara uma nação protestante, sim ou não? Olha o que ele disse, Theo. Eu não consigo entender como uma nação todinha não consegue fazer o que 12 homens fizeram 2000 anos atrás. Aí eu te pergunto, que avivamento é esse que nós estamos vivendo? E canta, e canta, e canta, e canta, e cantoria, e haja sapato, e haja tecido, e haja roupa. Sai ingresso entre ingresso, sai festa entre festa, sai convenção. E cada vez pior. Porque nós precisamos de instrução. Disse, senta aqui, rapaz, senta aqui, bora ler esse livro aqui, bora, pega tua caneta, pega tua folha, bora. Não gasta tempo para estudar para o vestibular? Fala comigo. Não gasta tempo para estudar para o Enem? Não gasta tempo para passar no ensino médio? Por que não gasta tempo? Simples. Nossos objetivos são outros. Já falei, os pais crentes, não queria parar não, mas eu vou parar. Os pais crentes, eles estão preparando seus filhos para o mundo, não para o reino. Pega um filho de crente, fala inglês, luta judô, luta capoeira, faz natação. Aí tu pergunta para ele: menino, quem é Ageu? Lá na faculdade, na UEPA, que só tem ateu e naturalista filosófico, lá na Federal, onde só tem marxista, meu irmão, vai ser um prato cheio. Aí a mãe vem chorando: foi criado na igreja. Criado na igreja não, tu trouxe para assistir culto. A gente quer influenciar, a gente quer fazer diferente. Bora começar dentro da nossa casa. Os pais que estão me olhando aqui, eu sou pai, minha filha está bem ali, a outra está aqui atrás. A responsabilidade dos filhos de vocês não é minha e nem do Helder. O Estado e a igreja ajudam. A responsabilidade de formar caráter é de vocês. Então não chame pastor para dar lição de moral para o seu filho. A gente só entra quando já está demais, quando a gente vê que o pai é muito frouxo mesmo, irmão. Aí tem que fazer alguma coisa. Mas a responsabilidade é sua. Sabe o que os presbiterianos fizeram? No decorrer disso tudo aqui, quando dividiram, terminei de verdade, Estado e igreja, eles falaram o seguinte: não, nós não vamos entrar nessa. Quando você entra numa igreja presbiteriana, numa escola, sabe por que fundaram a Mackenzie, a faculdade presbiteriana, que é uma das mais conhecidas no Brasil? Porque lá, quando você vai estudar ciência ou biologia, você não aprende que é naturalismo. Lá está escrito assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os filhos dele não crescem com a ideia de evolucionismo, mas crescem com a ideia de criacionismo. Ide. Ninguém quer ir. Para quê, pastor? Toda terça tem um senhor. Centralzinho aí top, uma banda dessa alinhada. Vai pro worship, vai. Essa casa é sua. Não sabe nada de Bíblia, nunca leu a Bíblia. Ela, empolgado. Você já viu eu no louvor aqui? Hoje eu estava solto, meu irmão. Mas antes de vir para cá, eu li o livro de Mateus todinho. Eita glória.
Quer se alegrar? Se alegre. Quer pular? Pule. Quer falar em línguas? Fale. Mas faça o seu papel de cristão e cresça em graça e em conhecimento. 10 anos, pastor. Esse ano eu recebo o meu milagre. Assim diz o Senhor. O ano que tu começar de janeiro a dezembro e dizer e falar, eu vou ler a Bíblia toda, o céu vai escancarar a porta em teu favor. Enquanto isso, pode vir profeta, pode vir anjo, pode vir Miguel, pode vir arcanjo, pode vir presbítero, pode vir anjo de fogo, pode vir pregador de São Paulo, não vai mudar. Se você quiser se enganar, o problema é seu. Levante a sua mão direita. O Senhor Jesus disse assim, ó: eu vos dei poder e autoridade. Eu vos dei poder e autoridade. Vou falar de novo. Não falei casa e carro. Isso tu conquista estudando e trabalhando. Eu vos dei poder e autoridade. Pega isso e usa em teu favor. Usa em teu favor. Usa para ser um influenciador. Se tu não consegue pregar, influencia o teu vizinho. Se tu não tem oportunidade de cantar, influencia dentro do teu carro. Se tu não tem oportunidade, influencia no teu trabalho, influencia no ônibus, influencia no teu negócio, influencia em algum lugar. Curve sua cabeça. Pode curvar sua cabeça. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.